Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assistem e estão aqui no primeiro ponto de inflexão de 2025. É um prazer ter você aqui conosco e nesse ano de 2025 que está chegando agora, eu tenho um tema, ou melhor, eu separei um tema muito importante que fala ao meu, mas também fala ao seu coração, que é o seguinte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muitos de nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos sentir a presença de Deus, queremos estar com o príncipe da paz. Mas o que é que precisamos fazer para ouvir a voz de Deus? É preciso ter intimidade. E se em 2025 você quer ter mais intimidade com o seu pai, com o seu amigo fiel, aquele que não irá te abandonar nesse ano de 2025 e nem ano nenhum, eu tenho algo da parte de Deus para você que está em João, a partir do capítulo 5, no verso 24 e 25, que diz o seguinte: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Você quer ser um desses que vai ouvir a voz de Deus, estando morto ou estando vivo aqui nessa terra? Porque eu quero ser essa pessoa que vai ter a vida eterna com Deus. Eu quero ser o escolhido do Senhor para estar cantando e gritando: Santo, 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 Santo é o Senhor de Israel. É isso mesmo. Nós temos que pagar o preço. Se a gente verdadeiramente quer viver o sobrenatural de Deus, tanto aqui nessa terra, até mesmo no momento em que Ele vir nos buscar, falar com a gente, nós precisamos estar em intimidade. Em 2024, eu busquei ao Senhor e Ele falou ao meu coração. Ele me conduziu. Ele muitas vezes pediu para eu esperar, para eu me acalmar, mas a busca de cada homem e mulher de Deus tem que ser incessantemente por mais e mais intimidade com Deus. Por quê? Eu costumo comparar o nosso contato, o nosso relacionamento com Deus com uma criança ou até mesmo um jovem entrando no mar. Existe aquela pessoa que entra no raso. Existe aquela pessoa que vai subindo, até chegar à cintura. Mas nós que queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nesse contato, nessa intimidade que Deus ele nos proporciona quando a gente está com a escuta ativa. Muitas vezes a gente quer ter intimidade, a gente quer ouvir a palavra de Deus, ou ouvir de Deus uma resposta que sim ou que não, mas nós estamos em pecado. Nós estamos muito afastados do Senhor. E repare, eu não estou falando que é o Senhor que está afastado de você, é você que se afastou do Senhor. E por conta disso, por mais que Ele queira falar com o Filho dele, por mais que Ele queira te amar, cuidar de você, te instruir, você não consegue escutar. É como se você estivesse surdo e cego. Você não consegue enxergar que as portas fechadas foram portas fechadas por Ele. Ou até mesmo que palavras que vieram de pessoas ao seu coração foram pessoas que Ele utilizou para tentar salvar você, para tentar te trazer de volta para dentro da intimidade que só Ele pode nos proporcionar. Quando a palavra de Deus diz que aquele que ouvir a minha voz, a palavra de Deus aqui está dizendo que para ouvir a voz
é preciso estar perto. Eu preciso estar cada dia mais perto do Senhor e longe das coisas desse mundo. Eu preciso me afastar do natural para viver o sobrenatural de Deus em minha vida. Mas para isso, existe um alto preço. Eu estava conversando com um jovem essa semana e ele revelou para mim de uma forma sincera: Mateus, é difícil servir ao Senhor. É difícil continuar servindo a Deus. E eu falei para ele, realmente, é difícil. É por isso que a palavra de Deus diz que a porta dele é estreita. A porta dele não é como a do mundo, que é larga, com os prazeres carnais, com os prazeres mundanos que são passageiros. A porta dele é estreita porque para ouvir de Deus e para ter intimidade com Ele, a gente precisa se despir. É isso mesmo. Mas Mateus, como assim se despir? Você me disse ficar nu? Eu te digo além. Você precisa ser como uma criança. Você precisa tirar da sua mente tudo aquilo que pode e vai te tirar da presença de Deus. É isso mesmo. A maldade, os ninhos e os embaraços que o inimigo coloca na sua mente e no seu coração, para que você a cada dia mais se afaste. Porque o nosso Pai, Ele é como aquele líder das ovelhas. Ele vai chamar pelas suas ovelhas. Mas por você estar tão distante do Senhor, você infelizmente, você não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir ter acesso. E para Ele te buscar, você precisa primeiro dar o primeiro passo. Você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto, eu estou preparado para ouvir do Senhor as tuas instruções. Eu estou pronto para servir somente a um Deus. E quando eu digo um Deus, é somente aquele Deus que pode de fato transformar a sua vida. Se você vive ou viveu em 2024 uma vida em que você acreditava em Deus, mas quando existia um problema financeiro, você iria ficar totalmente atordoado por conta do dinheiro, é porque infelizmente você não serve somente ao Deus de Israel, você serve também ao Deus do dinheiro, que é Mamon. Se você, por alguma circunstância, deixou de crer em Deus durante esse ano de 2024, é porque, infelizmente, a sua fé ainda era pequena. Você ainda não cria de fato que Ele poderia e pode fazer o sobrenatural em sua vida. Então, quando a palavra de Deus diz pra gente que aquele que ouvir e crer na palavra daquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para pagar o meu pecado, o seu pecado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus está dizendo aqui para a gente que mais do que a vida eterna, Ele quer que essa vida eterna ela seja com intimidade. Ele quer que você realmente veja Ele como um pai que protege, que cuida, que ouve, que dá conselhos, que mais do que tudo isso, quer o melhor para você. Então, o sim dele é muito bom, né? Agora o não, ele precisa ser muito bom também, porque o não é a proteção de Deus para com as nossas vidas. Então, se você realmente, em 2025, quer iniciar o seu ano e terminar o seu ano de 2025, ouvindo a voz de Deus, tendo intimidade com o seu Pai, eu tenho um conselho para te dar. Mergulhe profundamente nas palavras de Deus. Mergulhe profundamente em busca dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus que está dentro de você e dentro de mim também. O ano, ele não vai ser fácil, assim como 2024 não foi. Vai ter problema, vai ter adversidades, vai ter desertos, vai ter tristeza, vai ter muitas alegrias. Mas o Deus que está contigo, Ele continua contigo em todos esses momentos. Em todo tempo, Ele é Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente.
Ele está em todo o tempo, em todos os lugares. Então, quer um conselho para esse ano de 2025? Não perca a intimidade que você tem com Ele. E se você ainda não tem intimidade com Ele, busque enquanto há tempo, porque o Senhor está voltando. E a própria palavra de Deus diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos esperando a volta dele. E eu quero que você esteja conosco nessa vida eterna que ele nos promete e ele irá cumprir. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham um ano de 2025 maravilhoso na presença dele, que é digno de toda honra e de toda glória. Tamo junto, generais!